Olá, mulheres sábias, bom dia, sejam todas bem-vindas. Vamos dar início à nossa reunião secreta, né? Mulheres que são atentas, que são sábias, ágeis, elas estão sempre espertas para oportunidades, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como criar estratégias emocionais da forma certa para você aumentar a sua manutenção de peso, né? A gente sabe até fazer dieta, mas aí conseguir manter é um ponto de dificuldade de vocês. É por isso que eu separei esse momento aqui importantíssimo, né, para você aí que deseja realmente manter o seu peso. Além de conseguir emagrecer, você quer manter, né? Vão falando para mim se o áudio tá bacana, como é que tá aí, tá bom? Então, a maioria das pessoas, elas já fizeram dieta, né? Qualquer pessoa faz dieta. Você já fez dieta. Provavelmente sua mãe já fez dieta, uma tia, uma irmã, uma amiga, todo mundo consegue fazer dieta. Fazer dieta não é um bicho de 7 cabeças, né? A parte difícil, a parte complicada do negócio mesmo é você conseguir manter aquilo que você conquistou durante, né, esses dias que você abriu mão de comer um monte de coisa que você gosta. Provavelmente vocês já fizeram, além das dietas, vocês já fizeram acompanhamento nutricional, vocês já tomaram remédios, né? Algumas de vocês já tomou várias medicações, chá para emagrecer, né? Herbalife, né? Riquíssima aí, riquíssima aí. Mas vocês, apesar de saber o que fazer, vocês não conseguem agir da maneira certa diante da comida, né? Algumas de vocês até às vezes eu escuto vocês falando assim, Lanai, parece que é falta de vergonha na cara, parece que é falta de força de vontade, né? Eu até começo, mas eu não consigo chegar ao fim, né? E aí hoje eu quero ampliar a visão de vocês, né? Eu quero que vocês tenham claro que muito mais do que ter vergonha na cara, do que força de vontade, existe algo abaixo, né? Existe algo que está invisível, que vocês ainda não tiveram acesso, que é exatamente aí que vai mudar, que vai ser a virada de chave de vocês no processo de emagrecimento. E o intuito dessa reunião hoje é justamente fazer isso, é justamente fazer com que vocês sejam sábias o suficiente para tomar as decisões certas. E eu quero começar abrindo os olhos de vocês exatamente sobre isso, sobre será que é falta de força de vontade? Será que é falta de vergonha na cara? Será que são essas necessidades que impedem você de chegar no seu processo, ter um bom resultado no seu processo de emagrecimento e manter? Será que é isso? Né? Se a gente for analisar uma pessoa compulsiva, uma mulher que sofre com compulsão alimentar, a gente consegue perceber com facilidade, né, que essas mulheres, elas se desenvolvem profissionalmente muito bem, elas são excelentes profissionais, né? Você aí é uma excelente profissional, você tem costume de correr atrás de conhecimento, você tem essa necessidade, né, essa sede de conhecer mais as coisas, para se especializar, se profissionar, entregar o melhor para o seu cliente. Provavelmente você é aquela esposa maravilhosa que está sempre ali de prontidão, tudo que a sua família precisa, né, necessita, você está sempre ali dando um apoio. Então, é um comportamento, né, são características, uma personalidade que se destoa muito dessa imagem de falta de força de vontade, né, de falta de vergonha na cara, porque você é muito comprometida, né? A questão aqui é que existem outras necessidades, né, que estão por baixo, que você ainda não acessou, né? São coisas que estão invisíveis, ocultas para vocês, e é exatamente isso que a gente vai trabalhar, né, nessa reunião. Geralmente, os insucessos no processo de emagrecimento, né, as pessoas costumam atribuir esses fracassos, essas tentativas erradas, ao cliente, a vocês. Não, fulano de tal foi nutricionista, ela passou o plano alimentar, fulano não seguiu, né, Camila não seguiu, Fernanda não seguiu, e então a responsabilidade é das duas, né? Será que realmente
essa responsabilidade de vocês que estão sofrendo com compulsão alimentar? Ou será que o método que vocês escolheram, o método que foi oferecido naquele momento ali, não é bom o suficiente para fazer com que você destrave esses bloqueios que estão paralisando você aí no processo de emagrecimento? Então, vamos refletir, né? Esse é um convite que eu faço para você que é a mulher sábia. Nesse sabadão aqui, né, 10h30 da manhã, você, como a maior parte, diferente da maior parte das pessoas, está comprometida, né? Porque são 10 e pouco da manhã aqui no sábado e você está aqui participando de uma reunião focada no seu processo de emagrecimento. É mais uma prova de que não é falta de força de vontade, né? Não é isso que te separa do seu processo de emagrecimento. Então, vamos começar aqui, vamos definir o que é compulsão, né? O que é esse transtorno alimentar. E aqui eu quero que você seja inteligente para você pegar nos mínimos detalhes o ouro que eu vou soltar aqui, né? Uma mentalidade mais sábia e mais estratégica a respeito do que você vem passando ao longo, pelo menos, dos 15, dos 10 últimos anos da sua vida. Então, vamos lá, o que é compulsão alimentar? Né? A compulsão, gente, no meu ponto de vista, né, como especialista, há mais de 10 anos tratando compulsão alimentar, há 10 anos, né, dentro da psicologia, auxiliando vocês, né, nesse controle emocional, trabalhando profundamente as emoções, estudando a mentalidade humana. Eu entendo que quando eu uso seja uma comida, seja compra, seja um jogo, tudo isso para aliviar uma ansiedade, uma angústia, uma sensação de vazio, tudo isso, né, me faz entender que de alguma forma existe um desequilíbrio ali. Então, hoje a compulsão alimentar de vocês, na verdade, ela é um reflexo, né, de alguma coisa que está faltando emocionalmente, que vocês não estão conseguindo suprir e que a comida acaba sendo uma válvula de escape. Muitas vezes vocês passam por problemas emocionais, problemas, na verdade, da vida no dia a dia, vocês não conseguem lidar, não têm uma estrutura emocional bem fortalecida, e automaticamente vocês fazem o quê? Vocês buscam a comida como uma forma de se acalmar, de sentir alívio, de sentir conforto. Então, tudo isso aqui traz a nossa visão sobre compulsão alimentar, né? A gente não precisa esperar passar 15, 30 anos para você chegar nos 120, 130 quilos para daí você procurar um profissional. Eu, como especialista, não vejo que essa seja uma escolha sábia, entende? Não vejo que essa seja uma escolha inteligente, né? Principalmente no século XXI, no qual nós temos acesso a várias ferramentas e a muita informação. Então, vamos lá. Quem que é essa mulher compulsiva? Né? Eu decidi exatamente trazer isso aqui para vocês. Por quê? Porque a gente muitas vezes não tem uma ideia clara, né, de quem nós somos. Nós não temos uma ideia clara das dificuldades que nós passamos. Então, a mulher compulsiva, ela tende a ser muito generosa, né? A mulher compulsiva, ela tende a agradar todo mundo, como eu trouxe para vocês no início da nossa reunião. É aquela mulher que, para tudo que você precisar, ela está disponível. Então, sua mãe te pede uma ajuda, te pede um auxílio, você está ali disponível, às vezes ela te pede um favor para você trazer alguma coisa, você está longe desse lugar, mas você faz um esforço extra para poder passar lá, mesmo sabendo que aquele lugar é totalmente contramão, você vai lá para você fazer esse favor. Se alguém te pede seu cartão de crédito emprestado, você está ali disposta a emprestar, mesmo sabendo que aquele ser humano ali às vezes não vai te pagar. Você faz empréstimo para ajudar a sua família, você faz empréstimo para emprestar dinheiro para sua tia, para emprestar dinheiro para o seu tio. Por quê? Porque você entende que ser generosa, né, que é o que eu chamo de espírito Madre Teresa de Calcutá, é uma forma, muitas vezes, de você tentar amenizar o fato de você ser gorda e de que isso é um defeito, né? Então, você vai perceber ao longo dessa reunião aqui que, na verdade, você tem o costume até mesmo de ultrapassar
os seus limites para conseguir manter essa postura, né, de ser generosa, de ser uma boa pessoa. Essa é uma preocupação muito grande. E aqui eu quero ressaltar para vocês que, na verdade, isso aparece exatamente por uma necessidade de ser aceita, né? O medo de você ser rejeitada, o medo de as pessoas não te amarem, de te criticarem. Então, todo esse movimento, né, que vocês fazem, ele é exatamente para fugir dessa imagem, dessa sensação, na verdade, de rejeição, de abandono. Provavelmente você passou por isso em outro momento da sua vida, às vezes com seu pai, com a sua mãe. Às vezes foi um abandono emocional, né? Seus pais estavam até presentes ali, mas existia esse abandono emocional, não havia afeto, carinho, não havia abraço, não havia beijo. Então, tudo isso te trouxe essa sensação de abandono. Então, hoje, a sua forma de tentar fugir disso é tentando fazer favores demais, ajudando demais as pessoas para você não ter essa mesma sensação de rejeição, de crítica, né? Você morre de medo de ser criticada pelas pessoas, né? De alguém falar mal de você, de te interpretar errado, né? Essa é uma coisa que aparece com frequência aqui para algumas das minhas clientes que já começaram a terapia, né? Que hoje é a mentoria Equilíbrio, que já começaram a acessar a imersão MSI, que é um dos processos, um dos programas em que eu ofereço avanço para vocês, né? Onde o nosso foco é sempre emocional, trabalhar essas questões emocionais para a partir daí o seu processo de emagrecimento ele acontecer de maneira sábia, né? De maneira contínua. O mais importante é a gente manter essa consistência, essa constância, para a gente não voltar para a estaca zero, né? E ter aquela sensação de frustração e de recomeço, mais uma vez. Segunda característica de vocês que estão nesse processo de emagrecimento, que estão, na verdade, nesse processo de compulsão alimentar, é exatamente essa dificuldade de dizer não. Vocês são muito permissivas, vocês permitem com que as pessoas usem vocês, usem a abuse, né? Vamos dizer assim, porque você tem medo de colocar o seu limite e, de alguma forma, afastar aquela pessoa. Então, inconscientemente e emocionalmente, você entendeu que falar não é a melhor estratégia para que as pessoas te amem, para que as pessoas te enxerguem, para que elas te reconheçam. E aí, provavelmente, você está sempre se esforçando demais, tendo que mostrar demais, trabalho demais, ajuda demais, porque você não consegue se colocar, você não consegue delimitar esses limites. Então, é importante e inteligente que vocês saibam, a partir dessa reunião secreta, que essa dificuldade de dizer não, não é simplesmente porque você quer ajudar o outro. Embora isso algumas vezes realmente aconteça e seja de desejo de vocês de fazer aquele favor, grande parte desse auxílio, dessa ajuda extra que vocês oferecem é exatamente por essa dificuldade de dizer não, de colocar limites, né, de falar ali abertamente que você não consegue ir naquele lugar, buscar aquele presente, buscar aquele livro, aquela roupa para sua mãe, para o seu pai, que você não consegue emprestar seu cartão de crédito porque você precisa daquele limite ali. Então, existe uma série de emoções, uma série de necessidades que elas estão escondidas atrás dessa sua dificuldade de controlar a sua compulsão alimentar, né? Fique atenta, porque aqui hoje vocês vão sair com a mentalidade muito mais clara e muito mais aberta a respeito do que vocês estão passando, a respeito desses bloqueios emocionais que vêm te afetando pelo menos há 10 anos, né? Pelo menos 10 anos. Eu sei que vocês estão a uma longa jornada nesse processo de emagrecimento sem um resultado constante, sem um resultado permanente, né? E isso é muito doloroso, porque você olha muitas vezes para trás e você tem aquela sensação de que você não saiu do lugar, né? Aqui a gente pode até trazer aquela história, tem uma história bíblica de Moisés, em que ele vai tirar os israelitas do Egito, né? Lá eles eram escravizados, foram escravizados
por muitos anos, e aí, né, Deus levanta Moisés para tirar essas pessoas do Egito. Só que aí, durante essa caminhada, durante esse percurso, para chegar na terra onde tinha sido separada para eles, designada para eles, eles passam mais de na verdade, ela fala, eu acho que 40 anos, no deserto, né? Onde eles estão dando voltas e voltas no mesmo percurso, no mesmo lugar, justamente por conta da mentalidade de escravos. Eles murmuram durante a jornada, eles reclamam durante a jornada, eles duvidam de que, de fato, aquilo ali foi uma decisão sábia e inteligente, e por isso eles estão sempre dando voltas. Provavelmente hoje você é como os israelitas, faz 40 anos que você está aí em um deserto, passando por uma dificuldade que você não vê possibilidade, às vezes até, de conseguir resolver, porque você veio usando as mesmas estratégias, você veio utilizando as mesmas ferramentas de 40 anos atrás, né? Diríamos assim, de 10 anos atrás, no seu processo de emagrecimento. E hoje elas não funcionam para você, né? Então, talvez hoje você esteja passando por esse deserto. Outra característica de vocês que estão no processo de compulsão é ter uma sensação, assim, uma preocupação excessiva em como se comportar, né? Você se preocupa demais com o que você vai falar, como você vai se portar, como você vai se movimentar, porque vai que aquela pessoa ali te interpreta errado, né? Vai que ela não entende realmente o que você quer dizer. Então, existe uma preocupação 24 horas, né? Você está se observando, você está se policiando para não ser mal interpretada, você se sente às vezes até inadequada naquilo que você faz, né? Eu costumo falar assim que aquelas pessoas, como é que os pais chamam? Desastrada, aquelas pessoas desastradas que ficam esbarrando nas coisas, quebrando as coisas, parece que você não presta atenção no que você está fazendo, você está sempre ali quebrando alguma coisa, e talvez você tenha até carregado, né? Trago lá de trás essa imagem, né, de que você é uma pessoa desastrada, esse rótulo, né, que eu queria trazer de que você é desastrado, quando na verdade o que você tem é uma sensação de ser inadequada, né? Seus pais provavelmente te policiavam demais, te corrigiam demais, você vivia ali num ambiente em que qualquer movimento assim, talvez um pouco diferente do que eles estavam esperando de vocês, era muito taxado, era muito cobrado, punido, né? Às vezes até com agressões físicas, agressões verbais. Então, às vezes seu pai puxava a sua orelha, te batia, você nem sabia por que aquilo ali estava acontecendo. Às vezes ele te xingava, você não sabia por que aquilo ali estava acontecendo. Tudo isso foi criando uma confusão mental, uma confusão emocional, onde você não sabe o que você faz que é certo, o que você faz que é errado. Por isso que você tem essa necessidade de estar sempre ali se controlando, se policiando. Você não quer desagradar, você não quer ser rejeitada. E você quer se livrar dessa sensação, às vezes até de ser inadequada, mesmo tentando fazer este movimento, de estar mais atenta. Quando, na verdade, tudo isso te faz ir para o lado oposto, porque aí você realmente não está prestando atenção no que está acontecendo, porque você está tão preocupada em não ser rejeitada, em não ser ferida, em não ser machucada, que automaticamente, né, você acaba se desligando do que você de fato está fazendo. Então, essa é uma característica que eu já quero que vocês comecem a observar na vida de vocês, porque tudo isso está relacionado com a compulsão alimentar. Sim, senhoras, né? A compulsão alimentar é muito mais do que a sua dificuldade de selecionar o que comer, né? Existe toda uma estrutura emocional envolvida aí por trás que faz com que você sempre recomece, né? Então, já estou dando um panorama aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês têm uma estrutura emocional muito fragilizada, vocês sentem culpa com muita frequência, por ter falado alguma coisa e às vezes o outro não ter entendido, né, como eu trouxe há pouco. Vocês têm um nível de ansiedade, de preocupação com o futuro exacerbado, as coisas estão funcionando na sua vida, estão correndo,
muito bem, só que no fundo você tem aquele medo de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, e aí você vai perder tudo aquilo de bom que você está experimentando naquele momento. Então, na maioria das vezes, vocês nem aproveitam. Vocês não desfrutam das conquistas de vocês, daqueles momentos ali, porque existe um pisca-alerta interno, emocional, no qual não te permite realmente desfrutar, porque existe essa preocupação de que a qualquer momento alguma coisa vai roubar aquela sensação boa que você está vivenciando. Então, você vive num paralelo, né? Você pode até ter conquistado uma coisa, um sonho, subiu na sua carreira profissional, ter um bom marido, mas a qualquer momento você tem medo de que alguém te roube, né? De que alguém tire essa conquista aqui. Então, é importante vocês estarem atentas a isso, porque muitas vezes vocês não só não aproveitam as conquistas, como vocês se comparam. Vocês entram num processo de comparação, né? Às vezes a conquista, ela é bacana, né? Você era exatamente o que você queria, só que você olha para a vida do outro e olha para suas decisões e parece que fulano de tal teve uma escolha mais inteligente que você, que ele teve mais resultado que você. Às vezes você olha para o seu corpo e você se compara o seu processo de emagrecimento com o processo da fulaninha, da ciclaninha, da sua vizinha, da sua amiga ali. Tudo isso mostra o quê? Que existe, né, um sentimento de inferioridade, onde você sempre assume essa postura de ser menor, né, de estar abaixo daquela outra pessoa. E é importante vocês verem isso, por quê? Porque, na verdade, esse é um processo de competição, muitas vezes, para você ser aceita. Você quer tanto ser amada, ser querida pelas outras pessoas, que você entende que quanto mais você fizer, maior vai ser essa retribuição, né? Será que de fato isso tem acontecido na vida de vocês? Será que de fato esse tem sido realmente um posicionamento inteligente da parte de vocês? Por quê? Porque vocês já estão, né, 10 anos, 15 anos nesse processo aí. Então, já é um dado, já é uma resposta para a gente refletir sobre como a gente está lidando com as situações e como isso tem interferido no seu processo de emagrecimento. Vocês têm aquele pensamento, nossa, ou eu vou fazer a dieta perfeita, ou faço aquela dieta maravilhosa, onde eu vou ter 100% de resultado, vou manter tudo ali alinhadinho, perfeito, ou não faço nada, ou realmente eu mando o pé na jaca, né, e seja o que Deus quiser, né, porque vocês oscilam muito, né, entre o perfeccionismo e o desleixo, de achar que se você não fez perfeito, automaticamente você não vai ter um bom resultado. E aí vocês preferem assumir essa postura de total desleixo, né? Porque é um desleixo aparente, porque no fundo você se importa e você se importa muito com o que você está passando, com o que você está sofrendo. Não é à toa que você passa 24 horas do seu dia pensando sobre dieta, pensando sobre compulsão, pensando sobre ansiedade. Uma pessoa desleixada, uma pessoa que não se preocupa, ela não vai gastar o tempo dela pensando sobre isso, né? Como eu trouxe para vocês lá, não é falta de força de vontade. Existe sempre um pouco mais de dificuldade emocional do que realmente essa falta de preocupação. Eu entendo até que esse desleixo, às vezes, é até uma estratégia para você não sentir tanto, para isso não doer tanto em você. Então, esse pensamento, ou faço tudo perfeito, você carrega para outras áreas da sua vida, né? Por isso que vocês se tornaram profissionais, onde vocês são inteligentes, né? As pessoas reconhecem que o que você faz é bem feito, apesar de muitas vezes vocês não aceitarem esse reconhecimento, e isso também tem a ver com a compulsão alimentar, né? Eu quero deixar claro para vocês que tudo que muitas vezes parece incoerente está sempre relacionado com um transtorno alimentar, né? Essa visão que a gente tem de não só da gente mesma, mas das nossas relações em outras áreas da nossa vida, eles estão totalmente conectados, eles estão interligados. E é importante que você saiba disso, para que você não ache que é simplesmente você ter que selecionar o que você realmente precisa comer.
A compulsão alimentar, gente, então, ela tem a ver muito mais com a sua estrutura emocional, né, com a sua personalidade, do que necessariamente com a sua dificuldade de saber escolher o que comer. Como eu falo para vocês, vocês já são nutricionistas formados, vocês sabem quantas calorias, por exemplo, tem o meu chazinho, o meu chá mate de manhã, vocês sabem quantas calorias tem no chá? Vocês sabem quantas calorias tem no chocolate? Tem 100 gramas de arroz? Tem no pacote de bolacha? Por quê? Porque vocês são bem metódicas, né? Vocês gostam de controlar tudo isso. E aí a gente percebe o quê? Que saber isso, saber o que você tem que comer no café da manhã, o que você tem que comer no almoço, o que comer na janta, não é o suficiente para você realmente conseguir manter um bom peso, não é o suficiente para fazer com que você emagreça. Por quê? Porque nós não somos controladas, anotem isso, prestem atenção nisso aqui. Nós não somos controladas pelo nosso racional, por esse conhecimento teórico que a gente tem. Nós somos controladas pelas nossas emoções, né? Às vezes você passa em uma loja de roupa, tá escrito seio, tá escrito promoção. Você tem seu cartão de crédito, a fatura tá atolada, abarrotada ali. Você sabe que você não pode comprar, que aquilo ali vai te ferrar, vai te lascar, né? Vai prejudicar você financeiramente no final do mês. Mas quando você vai se dar conta, você já está lá dentro da loja, comprando, passando cartão, indo para casa, escondendo a sacola do seu marido para ele não ver, não encher seu saco e se arrependendo. Tudo isso acontece o quê? Em frações de segundos. E por que que isso acontece? Porque nós somos controladas pelo nosso emocional. Ou seja, você pode ter um domínio, um conhecimento teórico, racional sobre aquilo ali que você está passando, né? Vocês sabem melhor do que ninguém disso, mas isso não é o suficiente para fazer com que você consiga tomar a decisão certa, consiga fazer a escolha certa. Então, a compulsão alimentar de vocês hoje, ela é a ponta do iceberg. Existem pontos na vida de vocês que precisam ser trabalhados, lapidados, para que esse emagrecimento realmente aconteça de forma constante, né? Para que você consiga avançar no seu processo de emagrecimento. Então, veja que hoje, essa pontinha que é a compulsão alimentar, ela está escondendo uma série de dificuldades que você precisa resolver para que esse resultado seja constante. É por isso que você tenta estratégias Aí, voltou, voltou, voltou. Aí, voltamos. É por isso que hoje você tenta algumas estratégias emocionais. Emocionais não, você tenta mudar a sua alimentação e fazer atividade física, só que não é o suficiente, né? Então, eu quero abrir o olhar de vocês para que vocês realmente vejam o que está acontecendo com clareza, né? Para que vocês entendam que o problema não é vocês, não é vocês que não conseguem simplesmente emagrecer, não é vocês que não conseguem usar a ferramenta, não, existe uma outra parte, né, do seu processo de emagrecimento que ela não está sendo bem cuidada, ela não está sendo bem trabalhada, e é por isso que os resultados não estão aparecendo. Então, não dá para eu me tornar uma pessoa mais leve e feliz se o meu maior peso é interior. Se todas essas questões emocionais... Estou batendo no microfone. Se todas essas questões emocionais, elas me fazem me sentir pesada e culpada o tempo todo, ainda que eu não seja, né? Então, enquanto eu não me torno uma pessoa mais leve de dentro para fora, dificilmente esse processo de emagrecimento acontece. Porque o seu corpo, ele é um reflexo do seu emocional, da pessoa que você é
interiormente, né? Então tem muita coisa acumulada aí que precisa, né, ser organizada. O nosso propósito é sempre organizar as suas emoções para que o seu emagrecimento ele avance, né? Assim como as minhas clientes no processo de terapia. Então, tem pessoas aqui que vão entrar para a imersão MSI e antes de terminar a imersão, elas já vão avançar para a mentoria equilíbrio. Por quê? Porque elas entendem que aquelas estratégias ali, elas resolvem aquela dificuldade, mas elas querem mais, elas querem ter um domínio maior sobre si mesmas, e isso é maravilhoso, né? Eu acho isso muito bacana, porque o tempo todo a gente precisa evoluir, não dá para a gente ficar rodando muitos anos no mesmo problema. Por quê? Porque existem outras áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Então, seu processo de emagrecimento, às vezes, ele está sendo até um empecilho para você avançar em outras áreas da sua vida, porque toda a sua energia ela é gasta ali, ela é focada ali para você emagrecer, para você fazer dieta. É por isso que eu falo para vocês que autoconhecimento é ouro. E eu abro a minha boca para falar isso. Por quê? Porque não tem como, gente, você avançar, você crescer, se você não tiver domínio próprio. Se eu não tenho autocontrole, dificilmente eu consigo ter um bom resultado em outras áreas da minha vida em que eu me sinta satisfeita, porque essa é a parte mais importante, evoluir e eu me sentir satisfeita com a minha evolução, com a minha conquista. Eu preciso desenvolver uma mente inteligente para lidar com a compulsão alimentar, porque vocês já perceberam aqui, né, que diquinhas, que tomar remédio, que Herbalife, não são escolhas inteligentes a longo prazo, porque você emagrecer um mês e depois você voltar à estaca zero é extremamente desgastante, né? É extremamente frustrante para vocês passarem por esse processo de terem que sempre recomeçar. É muito doloroso e eu não quero que vocês continuem passando por essa mesma dor, por essa mesma desilusão, porque é horrível, te dá aquela sensação realmente assim, aquela frustração tão profunda que você realmente não tem uma perspectiva, você não tem esperança, né, de melhorar, é muito doloroso. Então, até quanto que vocês vão ficar permitindo que essa falta de conhecimento emocional seja um obstáculo entre a sua próxima oportunidade de emprego? Você pode ser um excelente profissional, mas você vê que muitas vezes as pessoas não te chamam, não te convidam para subir de nível, para subir de cargo dentro da sua profissão, justamente por conta da aparência. Não adianta a gente ser hipócrita e achar que aparência não conta. Não, muito pelo contrário, a gente vive numa sociedade em que a aparência é extremamente importante, em que ela mede o seu valor. Não que a gente tenha que se medir assim, mas a gente não pode ignorar que hoje, né, o sistema que funciona, o sistema que está rodando socialmente é o sistema da imagem. Então, a imagem ela é importante para que você suba de nível profissional. Então, não adianta você gastar dinheiro com conhecimento teórico, dinheiro para fazer especialização, para curso para você se profissionalizar, se você não conseguir ter uma aparência que esteja alinhada com a sua qualidade, com a sua competência. Então, o seu corpo, infelizmente, hoje, ele reflete uma incompetência, ele reflete um desleixo. As pessoas olham para as pessoas que estão acima do peso e acham que vocês são desleixadas. Embora eu saiba que isso não seja verdade, é a imagem que passa de forma rápida, é a imagem que passa em poucos segundos na mente daquela pessoa ali que está tendo contato com você, né, de forma rápida. Então, existem até pesquisas que mostram 3 segundos é o tempo que as pessoas levam para fazer o julgamento de vocês, né? Então, até quando vocês vão permitir que a compulsão te impeça de brincar com seus filhos, né? A infância, por exemplo, hoje, a Adeline tem 8 anos, né? Parece que foi ontem que ela nasceu, que ela tinha 2 aninhos, que ela tinha 3 anos, então passa muito rápido. E hoje eu sei que vocês não conseguem brincar, desfrutar, sentar num balanço com seu filho, brincar de escorregador, fazer uma corridinha ali, nem que seja rápido com seu filho atrás dele, de pega-pega, de esconde-esconde, porque te falta fôlego. Logo você tá cansada, colocando os bofos para fora, né? Porque você tem um físico que não acompanha a sua mentalidade, que não acompanha as suas necessidades.
Então, até quando vocês vão permitir, né, que essa falta de disposição seja mais importante do que a família de vocês, do que a carreira de vocês, né? Provavelmente vocês se especializaram o quê? 10 anos, 15 anos na sua carreira, na sua área, para você ser a melhor e a melhor profissional. Então, é praticamente o mesmo que você jogar todo esse esforço no lixo, já que você está ignorando um fato que é tão importante, que é a sua aparência, que é a sua saúde. Às vezes eu até escuto assim de vocês, algumas pessoas, né, que chegam até mim para procurar, ou seja, a mentoria equilíbrio, seja o MSI, falar assim, Lanai, né, depois de receber as informações, tudo mais, falar assim, Lanai, eu vou perguntar para o meu marido. Gente, eu quero abrir o olhar de vocês aqui, porque eu fico assim, indignada, né? Quanto tempo você tem procrastinado uma decisão tão simples quanto entrar em uma imersão, quanto fazer uma terapia, né? Uma mentoria. Quanto tempo você tem procrastinado decisões simples para o tratamento da compulsão alimentar? Né? Eu adoraria lembrar vocês que não ter um equilíbrio diante da comida tem te custado muito dinheiro. Além do dinheiro que você deixa no iFood, que não é pouca coisa, né? Porque os lanchinhos, os bolos, os doces, eles estão em dia aí nos seus pedidos de iFood. Você tem gastado muita energia procurando como resolver isso, pesquisando em rede social, pesquisando estratégias superficiais, né, estratégias motivacionais que não vão te levar até o fim do seu processo de emagrecimento. E vocês têm gastado o quê? Muita energia, porque tudo isso é desgastante. Você tirar parte do seu tempo para se concentrar em um problema é algo que suga a sua energia. Então, essa trava sobre a qual nós falamos há pouco, né, que a gente veio comentando ao longo dessa reunião, ela que tem incomodado vocês, dessa trava que tem incomodado vocês, os últimos 10 anos da vida de vocês, que não é pouca coisa, gente, é uma década no qual vocês estão passando pelo mesmo problema. Então, essa trava que está incomodando vocês, eu sei disso, né? Por quê? Porque a minha especialidade é ler vocês, né? O máximo possível, né? Até como parte do processo terapêutico mesmo. Então, esse ponto que você não está conseguindo destravar sozinha está lhe fazendo perder muito tempo, muito dinheiro, muita energia. Você está dando um murro em ponta de faca. Você pode estar até tentando, e quando você olha para você, quando você se enxerga, você vê que você está no mesmo ponto. Você está no mesmo lugar. Falem para mim se eu não estou certa sobre isso. Falem para mim se realmente essa não é a realidade de vocês. Né? Eu quero lembrar, gente, que para a gente avançar, a gente só avança a partir de conhecimento. Né? Eu não consigo avançar simplesmente porque eu quero, não. Eu só avanço a partir de conhecimento. Eu, Lanai, né, como pessoa, quando eu tenho uma trava, um bloqueio em alguma área da minha vida, eu tenho um hábito, que é de me priorizar. Então, eu quero até provocar vocês nesse sentido, para olhar para vocês olharem para si mesmas. Por quê? Porque eu sei que normalmente vocês têm um hábito de priorizar outras coisas, vocês têm um hábito de priorizar a família, o marido, o trabalho, né? E esquecerem de olharem para si, né? Eu estou falando isso porque eu tenho real interesse em conduzir vocês a resolverem esses bloqueios emocionais, né? Eu vejo até que eu nem precisaria estar trabalhando tanto assim, porque hoje eu tenho uma clientela bacana de clientes que realmente já entenderam a importância do autoconhecimento, já entenderam que autoconhecimento de fato é ouro, e ouro dos bons, né? 18 quilates, né? Eu vou falar assim. Então, eu não precisaria estar insistindo com vocês dentro de uma mentoria, dentro do MSI, porque hoje o salário que eu ganho já dá para manter as minhas necessidades. Claro que eu não vou falar para vocês que eu sou milionária, rica, não, nada disso. Mas o que eu recebo hoje é o suficiente para suprir as minhas necessidades, né? As clientes que eu tenho hoje, eu falo que são as melhores clientes,
porque são clientes realmente persistentes, inteligentes, engajadas naquilo ali que está sendo feito, naquilo ali que está sendo realizado, né? Eu me sinto realizada profissionalmente. Então, se eu estou falando isso aqui para vocês, né, em pleno sábado, talvez você vá assistir essa reunião em um outro momento, em uma outra oportunidade, eu não tenho necessidade de estar aqui batendo a tecla. Eu poderia estar ali deitada na minha cama, curtindo o sabadão, né? Descansando e aproveitando, planejando as sessões para os meus clientes de segunda, de terça, de sexta, de quinta-feira. Então, se eu estou aqui falando isso, é exatamente porque eu me importo com cada uma de vocês, né? Então, a gente só consegue sair desse jogo que eu vejo que a compulsão alimentar é como se fosse um jogo. É um jogo que você esteve perdendo até agora. Você veio perdendo ao longo dos seus últimos anos para a compulsão alimentar. Mas a partir de agora, eu não aceito mais que você se conforme com esse resultado que você tem tido. A partir de agora, eu não aceito que você se conforme com o fato de você estar acima do peso, infeliz com a sua autoestima. Então, até aqui, eu vejo que vocês não tinham oportunidades, vocês não tinham uma esperança, uma perspectiva clara realmente do que estava acontecendo, né? Porque eu acredito que a partir de agora, né, muitas de vocês vão avançar comigo, muitas de vocês vão para a imersão ou então até para a mentoria, e lá vocês vão conseguir realmente mudar de carreira, subir, né, profissionalmente, conseguir ser mais remunerada, mais bem remunerado, né, conseguir cobrar um valor justo pelo que você oferece pelo seu cliente. Você vai conseguir realmente tomar posse dos elogios, do reconhecimento no seu trabalho, porque você sabe que você se esforça. Então, daqui a alguns meses, vocês vão estar colhendo os frutos de tudo isso, vocês vão estar em um momento diferente da vida de vocês. Eu vejo até que algumas de vocês vão ter bons relacionamentos, às vezes seu casamento, as experiências amorosas que você teve não foram tão boas, né? E isso envolve um pouco da questão da compulsão. E eu vejo que muitas de vocês vão estar em bons relacionamentos, porque vocês vão se sentir merecedoras daquela conquista ali. Então, e principalmente, né, as roupas que estão guardadas há 5, 10 anos no seu guarda-roupa, vocês vão usar novamente, né? Vocês vão se olhar novamente no espelho e vocês vão se reconhecer. Você vai ver que você é a Fernanda, é a Bárbara ali. Quando você olhar no espelho, você vai conseguir enxergar realmente a mulher que você é por dentro, refletida ali naquela imagem. Então, tudo isso, eu sei que muitos de vocês vão conquistar simplesmente através de uma decisão simples, porém sábia, que eu vejo que é investir em si mesmas. Vocês sabem que, por exemplo, o emagrecimento é 70% da alimentação, né? Não adianta você se matar na academia e não ter uma boa alimentação. Então, 70%, a maior parte do seu processo de emagrecimento depende da alimentação. E vocês também já sabem que pelo menos 90% das nossas decisões são emocionais. Então, você age muito mais pelo emocional do que simplesmente pelo seu racional. O racional, ele vem como um respaldo ali, né? A razão, ela vem para nos auxiliar de algumas formas, mas ela não sustenta realmente a nossa decisão. É por isso que hoje eu separei essa reunião secreta, esse momento único com vocês, para que vocês saiam dessa bolha, né, de falta de conhecimento, de falta de estratégia emocional. Algumas de vocês, de fato, vão avançar comigo, né? E vai ser maravilhoso, né? Já estou ansiosa por vocês, né? Por conhecer a história de cada uma de vocês e ver, né? Acompanhar esse processo de perto. Outras vão para a mentoria equilíbrio, como eu falei, e de fato lá eu vou poder oferecer uma estrutura, porque vocês conseguem imaginar que em uma reunião eu não consigo oferecer, né, um diagnóstico para vocês. Eu preciso de um tempo, separar um tempo com vocês
fazer um diagnóstico e criar um plano de ação e um tempo para acompanhar vocês na execução dessas estratégias. Então, é por isso que eu vou abrir hoje uma oportunidade para quem de fato entendeu que, Lana, eu quero me assentar com você, eu quero de fato ser acompanhada com você, eu quero sentar nessa mesa de autoconhecimento, eu quero sentar nessa mesa com você, porque eu já entendi que autoconhecimento é ouro. Então, eu vou compartilhar com vocês uma oportunidade para quem de fato quer avançar, né? Para quem de fato quer estar comigo nesse momento. Então, vou compartilhar aqui para vocês até a minha tela para que vocês vejam essa oportunidade, esse momento que eu vejo que é extremamente rico, né? Porque poucas vezes vocês vão conseguir, de fato, acessar um tratamento, um acompanhamento que realmente vai te oferecer a estrutura emocional necessária para te acompanhar nessas outras estratégias que são mais superficiais, como alimentação, como atividade física. Então, o que é o MSI? O que é o método saber inabalável, né? Para você que ainda não me conhece, né? Meu nome é Lanai, já faz mais de 10 anos que eu estou dentro da psicologia, né? Eu comecei cedo a minha carreira, sempre fui muito estudiosa, sempre adorei, sempre tive um prazer, um desejo, uma sede por conhecimento. E desde muito nova, né, rápida assim, sou muito independente, se eu quero uma coisa, eu fico naquilo ali, eu sou muito persistente, né? Eu tenho uma mentalidade de persistência que, inclusive, eu aplico com as minhas clientes, com as minhas alunas, dentro do MSI, que é de realmente manter um foco e ir criando estratégias para conseguir alcançar aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. Então, o MSI, ele é, vou falar assim, ele é a joia bruta desses 10 anos acompanhando vocês com compulsão alimentar, né? Eu estruturei as melhores estratégias que eu entendo que são mais eficazes para você colocar em ação e ter um resultado no seu processo de emagrecimento. Então, todo o MSI, ele é focado no processo de autoconhecimento para tratar a compulsão alimentar, né? Eu comecei a faculdade, estava o quê? Com 17 anos, né? A carinha de nova, né? Mas já estou aí na casinha dos 29 para 30. Então, eu sempre tive, né, muito forte comigo que eu queria trabalhar, mas eu queria trabalhar com uma coisa que realmente eu amasse fazer aquilo ali, porque eu não queria passar a minha vida toda fazendo uma coisa que eu não gostava. Então, eu entendi que a psicologia era esse caminho, né? Então, às vezes em que eu tinha que abrir mão de um lanche para poder tirar uma xerox na minha infância, era justamente pensando nisso, pensando em vocês, que eu teria uma profissão, que eu teria um trabalho no qual abrir mão de algumas coisas momentaneamente seria muito mais inteligente e sábio do que eu simplesmente ceder a um impulso. Então, comecei aos 17 anos na faculdade, fui bolsista do ProUni justamente por conta dessa minha persistência, minha nota foi muito bacana, foi muito boa, e eu consegui uma bolsa de 100% dentro do ProUni, né? Não sei se vocês já tiveram acesso aqui a essas informações, mas a gente sabe que é extremamente concorrido você conseguir uma bolsa, você conseguir passar em algum programa e ter a sua faculdade paga. Então, o ProUni pagou a minha faculdade justamente porque ele percebeu que eu era inteligente o suficiente, né? Tinha um bom desempenho para conseguir aproveitar aquela oportunidade ali. Então, tudo isso tem a ver com a minha mentalidade que eu carrego, que eu trago para vocês dentro do MSI também. O que eu faço, né? Na verdade, eu vejo que nem todo mundo, de fato, está preparada para avançar. Nem todo mundo, de fato, está preparado para se curar da compulsão alimentar. Por quê? Porque tem gente que fica naquela posição de vítima. Nossa, tá tão difícil, eu não consigo. Porque se acostumou a reclamar. Nem todo mundo está preparado para trabalhar as emoções e conseguir realmente mudar de profissão, melhorar profissionalmente, se sentir mais leve e feliz, porque já se acostumou com a dor. É triste, mas é a realidade.
muitas de vocês já se acostumaram com a dor. Então, eu selecionei algumas mulheres que eu vejo que estão prontas para esse momento, que esse é o momento de fato de você avançar comigo. Então, essa oportunidade aqui é para você que se identificou com o que eu trouxe. Então, eu selecionei algumas mulheres, né, que estão desejosas, que realmente querem recuperar a liberdade, que realmente querem voltar a usar aquelas roupas que estão encalhadas no guarda-roupa há 10 anos, que estão realmente paradas, pegando mofo, poeira lá, justamente porque não entram. Então, essa oportunidade, ela é para essas mulheres. E essas mulheres, elas têm uma única decisão, elas precisam tomar uma única decisão, que eu vejo que é uma decisão simples, porém muito sábia, que é de investir em si mesma. Às vezes a gente compra uma bolsa Louis Vuitton, você compra um carro, quando você sai ali da loja, quando você sai com aquele objeto ali, ele já perde valor. Conhecimento não é assim, você pode estudar o tanto que for, que você nunca perde aquele conhecimento, porque daqui 10 anos, 15 anos, você ainda vai lembrar das estratégias que você aprendeu, que foram desenvolvidas dentro do MSI, você ainda vai se lembrar da imersão das inabaláveis. Por quê? Porque conhecimento, quando a gente aplica, quando a gente usa, nada tira da gente, né? É diferente de você comprar um carro e quando ele sair dali, você perder 10 mil, que é isso que acontece com bens materiais. Não que não seja importante, porque de fato são, só que eles não são mais importantes do que o conhecimento que você precisa desenvolver dentro de você, para você conseguir viver uma vida com mais controle, né? Com mais equilíbrio, mais leve. O que é um método saber inabalável, né? É o meu método imersivo, onde o nosso foco é destravar o seu emagrecimento. Nosso foco aqui é fazer com que você saia desse processo de cobra mordendo o próprio rabo, cachorro mordendo o próprio rabo, para um processo em que você consiga ter uma consistência, uma constância. Diariamente você está vendo ali, seja você na hora de fazer o seu almoço, você escolhe, decide colocar menos arroz, você decide não pegar aquele doce naquele momento. Então, o nosso foco é destravar o seu emagrecimento, fazer com que você saia desse processo de inércia, de estagnação que você veio vivendo nos últimos anos da sua vida. O que mais? O nosso foco é acelerar o seu equilíbrio emocional. Vocês já perceberam aqui, através dessa reunião, que é impossível você avançar no tratamento da sua compulsão. Impossível você avançar no seu processo de emagrecimento se você não tiver equilíbrio, equilíbrio emocional. E eu falo para vocês que dentro do MSI, vocês conseguem fazer isso em pelo menos 10 vezes mais, vocês conseguem acelerar o processo de emagrecimento de vocês, alcançar esse equilíbrio emocional em pelo menos 10 vezes mais. Eu não aceito menos, por quê? Porque eu sei que as estratégias que vocês vêm utilizando são estratégias superficiais, motivacionais. E principalmente, se você nunca tiver feito, nunca fiz terapia, nunca fiz MSI, nunca fiz nada voltado para a compulsão alimentar, não tem problema, porque o MSI, ele é focado em pessoas que mesmo que elas nunca tenham feito terapia, elas consigam ter, né, bons avanços. Por quê? Porque a linguagem que eu desenvolvo com vocês é uma linguagem que não é rebuscada, que não é complicada demais, né? Algumas clientes chegam na terapia e falam assim, Lanai, eu às vezes nem entendia o que a psicóloga falava, o que aquela professora falava, e eu ficava com vergonha de perguntar e por isso eu não avançava. Então, vocês não vão ter essa dificuldade, porque dentro do MSI, todo esse processo, ele é estruturado para você que nunca fez um acompanhamento emocional. Se você tiver feito ainda, melhor ainda, porque você vai usufruir cada vez mais, né, de todos os nossos encontros, de toda a nossa imersão. Mesmo que você não consiga mudar, Lana, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo mudar. O MSI, ele é trabalhado estrategicamente para você, que tem esses desejos aqui, né? Que realmente deseja destravar. Então, esse é o MSI. Para quem que é o MSI? Já vai dando uma olhada, porque se você lê o que está aqui na tela e você vê que não é
o seu público, não é o que você deseja, você já vai ter uma percepção de que não é o seu lugar. Agora, se você começou a ver aqui e se identificou, você realmente está na mesa certa. Você realmente está usando o seu tempo da forma certa, no lugar certo. Essa oportunidade, ela não apareceu por acaso. Então, para quem que é o MSI? Para mulheres que estejam recomeçando o seu emagrecimento, mesmo com pouca motivação. Eu costumo falar que essa palavrinha aqui, motivação. Você não precisa de motivação no seu processo de emagrecimento. O que você precisa é estratégia e equilíbrio emocional. Porque isso aqui é fogo no rabo. Né? Sabe aquelas mulheres fogo de palha? Que de repente começa muito empolgada, pá, e de repente fogo apaga e desiste. Isso aqui é a motivação. A motivação ela é importante? Sim. Mas ela é só aquele foguinho inicial. Não é a motivação que te faz chegar no final da sua jornada de processo de emagrecimento. Então, o MSI é focado para você que está recomeçando. Se você está recomeçando, você está no lugar certo. Isso já é muito importante. A gente saber avaliar para onde a gente está indo, onde a gente está. Segundo grupo, para mulheres que estejam iniciando agora e querem começar o processo do jeito certo. Lanai, sempre sofri com compulsão, sempre estive acima do peso e nunca tentei emagrecer. Eu tenho clientes na mentoria Equilíbrio que me falaram isso quando eu comecei. Lanai, nunca quis emagrecer, nunca tive esse desejo, essa vontade. Algumas pessoas nunca nem se enxergam tão gordas assim, só às vezes quando tira uma foto ou outra, que percebe que está muito acima do peso. Então, o MSI é para você que está iniciando e não quer perder tempo com estratégia errada. Você não quer gastar seu tempo, você não tem tempo a perder. Eu valorizo muito o meu tempo, né? Eu acho que o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo, porque a gente não consegue recuperar. Um exemplo, as mulheres que não entraram para essa reunião, que não estão participando com a gente, né, desse encontro único, elas não conseguem voltar. Elas não conseguem voltar para o começo da nossa reunião, elas não conseguem aproveitar essa oportunidade. Vejam só o quanto que a gente perde, e perde principalmente através do tempo. Terceiro grupo, para mulheres que já começaram uma dieta, mas que não conseguem permanecer até o fim, né? Eu vejo que esse aqui é o meu maior público, né? A maior parte de vocês é esse perfil aqui, né? Que está sempre recomeçando, está patinando no mesmo lugar, dando murro, né? Em ponto de faca. Se você está nesse grupo, então a MSI é para você. Eu quero você nessa mesa comigo. Eu quero você acessando o MSI comigo. Eu quero ver você desfrutando, tendo insights poderosos, né, durante a nossa imersão. Então, essa oportunidade, ela é para você. O último grupo, para mulheres que querem liberdade na hora de comer. Lanai, eu não quero ficar seguindo o plano alimentar, tintim por tintim, porque em algum momento aquele negócio ali se torna chato e eu não consigo prosseguir, eu não consigo avançar com aquele plano alimentar. Então, eu preciso ter liberdade, eu preciso conseguir escolher o que eu vou pôr no meu prato e me sentir leve, me sentir feliz. Eu quero saber que eu estou colocando aquilo ali no meu prato e que eu estou tomando a decisão certa. Então, o MSI é para você. Não quero comer com culpa, quero me sentir aliviada, comi tranquilamente, aproveitei, saboreei aquele alimento ali, desfrutei da melhor forma possível. Se você se encaixou nesse público aqui, o MSI realmente, ele é para você. E eu fico muito feliz com isso, né? Eu fico feliz em ver que você encontrou realmente o que você estava buscando, o que você estava precisando no seu processo de emagrecimento. Isso é muito rico, gente. Muitas vezes as pessoas não conseguem avançar porque as oportunidades não aparecem. Porque às vezes ela está olhando para o lugar errado, ela está olhando para um lugar que não vai oferecer aquilo que ela realmente necessita. E hoje esse não é o seu caso, né? De fato, aqui vocês estão na mesa certa, vocês estão no lugar certo. Isso é muito bacana. Agora vamos lá. Para quem que não é o MSI? Primeira coisa, o MSI não é para você que se coloca como vítima, que, não, eu nasci gordinha mesmo, é problema genético, nasci assim, nunca mais eu vou mudar.
O MSI não é para você. Se você é essa mulher, o MSI não é para você. Para mulheres que, não, Nanai, realmente eu sou gorda mesmo, a vida tá boa, tô perdendo nada, tô recebendo o melhor do meu trabalho, tô subindo profissionalmente, tô conquistando os meus resultados dentro da minha carreira, a minha aparência não me atrapalha, não me interfere, eu não me sinto insegura com a minha aparência. Se você faz parte desse grupo, o MSI não é para você. Lanai, não quero recomeçar, quero uma pílula mágica, quero tomar mais um remédio e quero esperar o milagre acontecer. Se você está nesse grupo, pelo amor de Deus, não entre no MSI, porque aí realmente o MSI não é para você, porque todo esse programa ele é desenvolvido para mulheres que são decididas, para mulheres que realmente se posicionaram e falaram: eu não aceito mais sofrer com compulsão, eu quero viver mais leve, eu quero ser feliz, eu quero olhar para mim e ter prazer, quero me sentir satisfeita quando eu me olho no espelho. Né? O MSI é para essas mulheres. Se você está nesse grupo, então realmente a única escolha que você tem é entrar para a nossa imersão, é participar, né, da nossa família, porque o MSI é uma família onde ninguém te julga, ninguém te cobra, ninguém está ali te pressionando para ter resultado, porque isso não funciona para quem tem compulsão, né? Eu, como especialista, vejo que a decisão mais certa, mais sábia, é você estar com pessoas que realmente sofrem com as mesmas dificuldades que você. Agora, vamos lá, como é que funciona um método saber na balada? Eu já dei até um spoiler aqui, uma adiantada, mas o MSI, ele tem um formato, uma estrutura. Na nossa semana zero, é a nossa aula magna, onde vocês vão receber as minhas boas-vindas, onde vocês vão receber aquele acolhimento, né? Aquele momento gostoso, né? De todo mundo se conhecer, todo mundo trocar algumas ideias, algumas informações, que eu passar algumas informações sobre o grupo, como é que funciona, plataforma. É o momento de fazer a preparação, né, para a nossa imersão, para os nossos encontros que vão acontecendo ao longo, né, desse processo, né, dessa estrutura magnífica que tem dentro do MSI. Então, a gente vai fazer a preparação para os encontros. Primeira estrutura do MSI, a estrutura network. Eu entendo que seja inteligente e sábio que você esteja dentro de um processo que tem uma organização para facilitar a sua vida, para economizar o seu tempo, para você avançar da maneira mais rápida possível. Então, a primeira estrutura é o network. Nós temos uma comunidade exclusiva, que é a comunidade das inabaláveis, onde você vai ter acesso a outras mulheres que têm as mesmas dificuldades que você, que sofrem com compulsão alimentar, porque eu vejo que eu consigo evoluir muito mais rápido quando eu estou em contato com uma mulher, com uma pessoa que tem a mesma dificuldade que eu, porque às vezes a gente tem aquelas, tá tanto tempo sofrendo com a mesma coisa que a gente tem aquela sensação de que parece que o problema é só a gente, que não tem mais ninguém sofrendo da mesma forma que nós. E dentro da comunidade, vocês têm acesso a essas pessoas que têm esses mesmos pontos de dificuldades, e isso amplia a sua possibilidade, né, de resultado dentro do processo de emagrecimento. A gente tem 1 ano de acesso à estrutura, nós vamos ter a imersão, né, durante 2 dias, sábado e domingo. Nós vamos ter a nossa imersão, então você vai separar sábado e domingo exclusivamente para imersão. A gente começa às 9 horas da manhã, termina às 5 horas da tarde, então são horas sequentes, a gente tem uma pausa para almoço, para lanche, mas são 2 dias imersos tratando a sua compulsão alimentar, tratando esses bloqueios emocionais que veio te paralisando ao longo dos últimos anos. Nós vamos ter dentro da estrutura do MSI na plataforma, né, um espaço para você colocar suas dúvidas e receber um apoio, um suporte ali, né? Quem responde as dúvidas, as perguntas de vocês na plataforma sou eu como especialista, não é alguém que me ajuda, não é alguém que faz parte da minha equipe que responde, não. Eu vou responder vocês dentro da plataforma. Nós temos desafios semanais, então vai ter a imersão, 2 dias inteiros comigo,
trabalhando, direcionando vocês dentro da compulsão. Faça essa estratégia, analise isso, pega a ferramenta X. Então, são 2 dias sequenciais assim, e nós teremos mais desafios semanais. Durante 12 semanas, você vai receber, né, desafios, toda a comunidade vai receber esses desafios e fazer juntas, né? Para o quê? Para o seu emagrecimento acontecer, para você não procrastinar, entrar nesse movimento, né? Ação. Toda a estrutura do MSI, ela já é focada para você não procrastinar, porque são 2 dias inteiros para você estar comigo, então você não precisa assistir ela depois, separar vários dias durante a sua semana aí para você ir aplicando, não. Você saiu da imersão, você já vai aplicar, né? Por quê? Porque eu entendo que essa estrutura, ela é mais fácil e prática para vocês que sofrem com compulsão. Por quê? Não te dá brechas para você fugir. De fato, você vai sair e fica impossível você ver aquele conhecimento ali e não aplicar. Acaba que é instantâneo, né? E eu vejo que, por exemplo, se eu tenho uma empresa, né, eu considero sábio ter um tempo para cuidar de mim, porque a sua compulsão, ela interfere na sua produtividade no seu trabalho. Você hoje produz muito menos do que se você estivesse com a sua saúde em dia, do que se você estivesse com realmente o seu corpo num peso bacana, né? Traz lentidão, a compulsão, ela traz lentidão. Então, é sábio que você tome essa decisão pensando até no seu negócio, porque a sua produtividade, ela vai aumentar. A partir do momento que eu me sinto mais feliz com o meu corpo, né? Eu consigo refletir isso nos meus negócios, eu consigo refletir isso dentro da minha empresa, dentro do business, né? Como a gente traz. Segunda estrutura, modo autoconhecimento, né? Onde é o que eu trouxe para vocês, os encontros, mais de 12 horas de aulas práticas, onde você vai estar ali comigo, tirando as suas dúvidas ao vivo comigo. As estratégias são todas ao vivo, você vai participar comigo ao vivo. Depois, toda a nossa imersão, toda essa estrutura ela vai ficar gravada para você. Na hora que você quiser revisar, você revisa. Então, é sábado e domingo de imersão. Segunda-feira, a aula vai estar disponível na plataforma. Se você quiser revisar, você já pode revisar, né? Às vezes fica um detalhezinho ali, um ou outro que você não conseguiu acessar, e você revisando, você tem acesso. Então, as estratégias são todas ao vivo, as ferramentas são disponibilizadas todas ao vivo. Depois elas vão subir junto com a gravação das aulas, mas você vai ter acesso ali, todo mundo fazendo o acompanhamento junto, todo mundo ali pegando a ferramenta e desenvolvendo junto. Terceira estrutura, a estrutura de aperfeiçoamento, que é a plataforma, os materiais, as ferramentas. Vocês vão ter acesso um ano inteiro à plataforma, ou seja, a imersão, 2 dias, mais de 12 horas de conteúdo focado com um especialista em compulsão, só no tratamento de compulsão, só no emocional. Depois, nós vamos ter 12 semanas de desafios semanais. Então, durante 12 semanas, vocês vão ter desafios, né? A comunidade toda envolvida ali, engajada ali. E depois disso, vocês vão continuar tendo acesso a toda a plataforma. Então, vai ter, depois desses 3 meses, aí a plataforma ela vai continuar disponível para vocês acessarem, para vocês revisarem todo o conteúdo, toda a estrutura e mais alguns bônus especiais. Então, além de toda essa estrutura, nós vamos ter alguns bônus que eu entendo que é inteligente para você que sofre com compulsão e desenvolvendo, né? Eu sinto que ali você precisa de um pouco mais um brilhinho, né? É aquele brilho, né? Aquele glamour que a gente coloca para agregar ainda mais na vida de vocês. Então, vamos lá, os bônus. Nós vamos ter o primeiro workshop com estratégias emocionais focado só no controle de ansiedade, né? Então, para você que sofre com ansiedade, isso daqui é um mimo que eu entendo que vai agregar na sua vida, vai agregar para esse processo, para toda essa caminhada que nós vamos fazer juntas. Segundo bônus, é um workshop amor próprio e outros, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo de todo esse processo, ao longo dessa nossa caminhada juntas. Agora vamos lá, quanto que custa o MSI, né? Você está aí pensando, ai, céu, pelo amor de Deus, tem dinheiro para tudo isso? Não. Deve estar uma grana alta acessar a imersão com você hoje,
né? Eu sinceramente falo para vocês que para vocês pagarem por um método completo, tem uma cliente que pagou o quê? R$ 3.000, 3 e pouco, no acompanhamento com a nutricionista de 12 semanas. Então, eu posso falar o quê? Se a gente for somar um acompanhamento com a nutricionista, 3.000, 3.500, depende do nutricionista que você for procurar, mais um acompanhamento, né? Por exemplo, de 3 meses, daria em torno aí de uns, na verdade, dá mais que 5.000, né? Vamos chutar aqui uns 5.000. 3.500 do nutricionista, mais uns 3 e pouco só de terapia, né? Só de acompanhamento como especialista, vocês pagariam em torno aí de uns 5.100, né? Se vocês escolherem realmente um profissional de referência no tratamento de compulsão alimentar. Mas é 5.100, Lanai, a sua imersão é 5.100 para mim acessar o MSI com você, para eu destravar o meu processo de emagrecimento, para eu ter mais equilíbrio emocional. É 5.100 para eu ter acesso a ferramentas e estratégias que vão me dar clareza do que está acontecendo comigo, do que está fazendo eu ficar travada, na inércia no meu processo de emagrecimento. Não, gente, não é 5.100, porque eu vejo que se eu colocasse 5.100, muitas pessoas hoje ficariam de fora do MSI, ficariam de fora do método Saber Inabalável, né? Por quê? Porque eu sei que não é um valor que é acessível para muitas de vocês. Então, hoje, o MSI, ele não custa 5.100, ele custa R$ 2.000. Então, todo esse processo, todo esse método estruturado exclusivamente para compulsão, hoje ele tem um valor de R$ 2.000. Você pode efetuar esse pagamento por meio do Pix, você pode efetuar esse pagamento por meio de cartão de crédito. Se você quiser colocar 2 cartões de créditos, a plataforma te possibilita isso, né? Então, não é uma coisa que você não consegue, né, mudar, como é que eu posso falar assim, articular. Não, você pode colocar um pouco no Pix, um pouco no cartão. A plataforma te dá toda essa gama, né, de acessar, de realmente fazer parte dessa estrutura. Ela oferece, na verdade, o máximo de possibilidades para você realmente entrar, para você participar com a gente. Então, hoje, o método Saber Inabalável custa R$ 2.000. Talvez, né, daqui 2 meses, daqui uma semana, esse preço não seja mais. Provavelmente eu vou subir esse preço nos próximos meses, né? Que é até uma forma de filtrar vocês que realmente estão interessadas, decididas em tratar a compulsão alimentar, em destravar o processo de emagrecimento. Então, hoje, o método Saber Inabalável, ele custa R$ 2.000, né? E aí eu fico muito feliz de ver que você está acessando essa oportunidade, né? Eu sei que algumas pessoas que sempre ficam empacadas, paralisadas, é justamente porque elas escolhem não avançar, né? Se eu decido sentar à mesa de um especialista que realmente sabe como tratar uma dificuldade que eu tenho, eu vejo que é uma decisão sábia para eu não ficar patinando pelo menos 5, 10 anos. Né? Vocês, melhores do que ninguém, sabem que para eu engordar 5 quilos é daqui para ali. Né? No próximo mês, se você não tiver a estratégia certa, você sobe na balança e você engordou 5 quilos brincando de emagrecer. Né? Eu sei que algumas de vocês ainda estão brincando de tratar a compulsão alimentar. Vocês querem pagar R$ 70, R$ 100 e ter um resultado realmente satisfatório a longo prazo. Essa não é a minha metodologia, essa não é a minha forma de trabalho, né? Para quem quer acompanhamento de R$ 70, eu tenho uma listinha de profissionais que eu posso encaminhar. Então, às vezes, você até sair dessa reunião aqui, se você quiser, eu te passo esse profissional. Essa não é a minha forma de trabalhar, porque eu ofereço uma estrutura para vocês dentro da compulsão, que eu levo a sério esse bloqueio emocional que você tem em torno do seu processo de emagrecimento. Eu levo a sério o fato de você estar rodando, né, há 10, 15 anos no mesmo problema, porque para mim
tempo é vida, né? E a vida, ela foi feita para você desfrutar, para você aproveitar, para você usar as roupas que você quer, para você brincar com seus filhos, para você estar num bom relacionamento em que você se sinta segura, em que sua autoestima se sinta, em que você se sinta bonita. Eu levo a sério tudo isso, né? E eu aplico isso na minha vida, e é exatamente por isso que eu estou aqui, oferecendo essa oportunidade para quem quer. Quem realmente fala assim, Lana, essa é a oportunidade que eu quero, então esse é o momento para você. Então, vou deixar aqui abaixo para você a possibilidade de você entrar no MSI, pelo menos só por 24 horas, essa oportunidade, no valor de R$ 2.000, né? Um valor que você gasta brincando. Não dá nem para você comprar um sofá, não dá nem para você fazer uma viagem direito, não paga nem a passagem para você ir daqui para Salvador. Isso aqui não paga nem a passagem. Para você realmente ir para uma praia, R$ 2.000 eu pago. Paga nem a passagem para você ir. Dependendo da época do ano que você for, você paga até mais que 2.000. Então, essa oportunidade de você acessar um tratamento estruturado, realmente focado na sua compulsão alimentar, tá de graça. R$ 2.000 tá de graça. Acessar mais de 10 anos de conhecimento no comportamento humano, focado em compulsão, esse valor aqui pode dizer para você que está baixo. Está baixíssimo, inclusive, né? Com convicção, eu falo para vocês que R$ 2.000 é pouco. É um valor muito pouco para você investir no tratamento da sua compulsão alimentar, né? Então, se fez sentido para você acessar essa mesa comigo, né? Se de fato você está comprometida com o seu processo de emagrecimento, eu sei que você vai pegar essa oportunidade para vocês, tá bom? Clica aqui embaixo que eu quero ter o prazer de ser a sua mentora nessa sua próxima etapa, né? A gente vai se ver nessa próxima etapa, onde nós vamos realmente identificar o que está acontecendo aí, né? Que você vai acessar essa estrutura e a gente vai definir um plano de ação para a gente trabalhar junto. Então, se esse é o seu momento, essa oportunidade. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.